Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, muita paz. Tratava-se de um dia comum. As experiências sucedem-se e quase nunca nos damos conta da sua profundidade. O casal estava unido há mais de 20 anos. E naquela noite especial desse dia, quando o marido chegou para o jantar, por uma razão desconhecida, a esposa estava um pouco nervosa. Ela trabalhava no escritório de advocacia e ele tinha uma empresa. No momento em que ela sentou para o jantar, ele estava inapetente. E então disse-lhe, já há dias, que eu estou desejando falar-lhe algo muito constrangedor. O nosso casamento está esmaecendo e hoje nós somos dois estranhos amigos que residimos na mesma casa. Eu gostaria de dizer que estou pensando em pedir o divórcio. Ela teve um choque. E ele continuou. Imagine que nós mal nos saudamos. Nossa conversa é trivial, sem profundidade. E, verdadeiramente, o nosso casamento é apenas aquele vínculo estabelecido pelas leis, mas não me preenche e certamente não preenche as suas necessidades emocionais. Ela supôs que ele estava brincando. Porém, quando olhou o rosto dele, estava sério, as pálpebras moviam-se nervosamente. Ela disse, mas eu fiz alguma coisa? Ele disse, não. Não se trata de quem fez ou deixou de fazer. É que o tempo nos foi acostumando a um relacionamento fraternal. E chegamos ao ponto de sermos dois desconhecidos no mesmo lar. Você tem as suas atividades lá no escritório de advocacia, eu na minha empresa. Já pensei demoradamente. Desculpe-me, mas eu tinha que lhe falar. Eu estou gostando de outra mulher. E como eu tenho caráter, não me sentiria bem em estar ao seu lado, com a mente e a alma, em outro lugar. Eu já estabeleci que você fica em nossa casa. É uma mansão respeitável, valiosa. Fica também com um grande seguro. A nossa firma, eu darei a você as ações que lhe correspondem. Dar-lhe-ei também uma pensão vantajosa. E o nosso filho terá todo o meu apoio agora que ele se está preparando para a universidade. Ela levantou-se desesperada, deu um murro na mesa e me olhou de uma forma inesquecível. E disse, está bem, está bem. E saiu da mesa. Eu me senti muito mal. Eu não queria magoá-la, porque de alguma forma eu quero bem. Mas desde que eu encontrei Jane, a coisa mudou. E eu não resisti e parti para o adultério. Agora eu desejava libertar-me, porque também não queria que a Jane permanecesse numa condição socialmente desagradável. Havia dito a ela que me casaria, logo que me divorciasse. Mas não foi tão fácil. Fui deitar-me e no dia seguinte ela estava resmungando, foi trabalhar. Na noite segunda, então ela não veio jantar. O jantar estava à mesa, ela sentou-se no escritório e começou a escrever. Eu estranhei. Escreveu, escreveu, escreveu. Muito bem. No terceiro dia, eu disse, olha, eu preciso da sua resposta. Ela disse, eu já pensei muito, não quero nada de você. Absolutamente nada de você. Mas eu tenho um pedido para lhe fazer. E lhe darei o divórcio imediatamente. Do contrário, eu não darei o divórcio. Iremos lutar. Vários advogados lá do meu escritório disseram que me darão apoio legal. E eu reduzirei você à miséria. Mas não lhe darei a liberdade para ficar folgado com a sua amante. Eu fiquei assustada e perguntei quais são as condições. Ela disse, bem, ficaremos
um mês. Dê-me um mês. Dentro de 30 dias, no dia número 31, eu lhe cedo o divórcio. É a primeira condição. E a segunda é que você me carregue do quarto até a porta da rua. Como no dia do nosso casamento você me carregou da porta da rua ao quarto. Mas que absurdo! É a minha condição. Mas como é que eu lhe vou carregar diariamente se nós estamos emocional e legalmente separados? Como ele disse, se você fizer isto, muito bem, eu não quero chocar nosso filho. Ele vai fazer agora exames complementares. E uma separação dessa iria perturbá-lo, perturbar-lhe a carreira. E eu não desejo prejudicar o nosso filho. Ele agora vai ser órfão de pai vivo. Eu vou ter que continuar educando, pagando a universidade, que você vai assumir muito bem, mas ele vai ficar em casa. Eu disse, bom, eu lhe responderei amanhã. Está bem. Mas chegando no dia imediato, eu comuniquei a Jane, e Jane caiu na gargalhada. Disse, danada, é mulher. É um truque de mulher para lhe prender. Negue. Você quer o divórcio agora. E esperará talvez 30 dias e sai de casa imediatamente. Como é técnica essa mulher? E eu fiquei preocupado, muito preocupado. Bem, no dia seguinte, ela perguntou qual foi a resposta que a sua amante me mandou dar. Como? Não, eu sei como são essas coisas. Eu olhei para ela, eu ainda gostava dela. Não como esposa. 20 e tantos anos de relacionamento. Nós tínhamos uma dívida para com o outro. A dívida do respeito mútuo. Discutíamos como todo casal, mas havia um respeito muito grande. Ele disse, tá bem, eu farei o sacrifício. No dia seguinte, eu então vi que ela estava se preparando. E quando chegou na hora, eu pus a gravata e ela ficou em pé. Eu me aproximei e carreguei-a. Nesse momento, passando pelo corredor, meu filho disse, ué, o casal de pombos está novamente emocionado. Meu filho saiu cantarolando e eu a depositei na porta da rua. No quinto dia, eu notei uma coisa. Eu fiquei cansado, sim, de carregá-la, mas notei que já estava sendo mais fácil. Já se haviam passado os 5 dias. Não me dei conta como é que isso ocorreu. Ocorreu de uma forma peculiar. Eu fiquei mais forte. Os músculos. Muito bem. No 9º dia, ela, danada, ela colocou um vestido que eu gostava muito. Mas ela disse antes de pôr o vestido, eu estou ficando velha. As minhas roupas estão bamboleando. Eu estou ficando muito magra. E eu então olhei de esguelha. Realmente, ela estava muito magra. Por isso que eu notei a diferença do peso. Era porque estava muito magra. Carreguei-a. E quando eu a carreguei, ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu senti um pouco de ternura, mas reagi imediatamente. No 15º dia, ela usou um vestido que eu tinha muito carinho. E assim fomos passando. No 25º dia, eu já estava sentindo por minha mulher um pouco de ternura. O nosso casamento se havia esfriado por culpa de nós ambos. Não conversávamos. Tínhamos tédio. Ela ia para um lado, eu ia para o outro. Mas agora que estávamos juntos, eu senti quanto havia sido importante na minha vida aqueles 20 e poucos anos de convivência com minha mulher. No 26º dia, ela colocou o perfume que usou na noite de núpcias. E quando eu a carreguei e senti o perfume, eu me lembrei como nós nos amamos. Ela estava um pouco ofegante. Colocou a cabeça junto ao meu pescoço e eu senti-lhe o resfolegar emocional e sem querer. Confesso que foi sem querer. Eu a abracei com um pouco mais de ternura. Ela sorriu. No 27º dia, eu disse, meu Deus, só faltam 3 dias.
Algo mudou dentro de mim. Eu não poderia saber o que aconteceu. Então eu passei pela casa de Jane e disse: não vou pedir mais o divórcio à minha mulher. Jane se aproximou de mim, ela era tão carinhosa, mas ela perguntou: você deve estar brincando. Eu digo: não. Infelizmente, eu a amo. Mais do que a mim, sim, mais do que a você. Você é um desejo, você é jovem. Ela já tem mais de 40 anos. E, naturalmente, também a libido. Eu estou apaixonado mais pelo seu corpo do que por você. Ela me deu uma bofetada, gritou, e eu vi que era tão feroz como qualquer mulher. Me pôs para fora, bateu a porta. E não sei porquê, eu senti um grande alívio. Saí cantarolando e passei numa casa de flores. Eu me lembrava que a minha mulher gostava muito de rosas vermelhas. E comprei 30 rosas para levá-la, para lhe pedir perdão. Então pedi um laço muito bonito de fita vermelha e no cartão eu lhe perguntei: quer casar comigo? Como eu havia feito antes do pedido de noivado no passado. E fui para casa cantarolando. Mas quando eu cheguei, a nossa casa estava quase às escuras. Havia uma luz pequena que saía do nosso quarto. Ela deveria estar descansando. Quando eu cheguei à porta do quarto, ela estava deitada, do lado esquerdo, de costas para a porta. Eu, então, achei aquilo curioso. Fiquei com as rosas na mão, olhando-a. Notei que ela estava muito quieta. Quieta demais. Então cheguei suavemente, sentei na beirada da cama, coloquei as rosas e virei-a. Quando eu a virei, ela estava morta. Presa ao vestido. Estava uma carta dirigida a mim. Eu rasguei o envelope e comecei a ler. Ela havia dito: você há de lembrar-se que no segundo e terceiro dia após me haver falado do divórcio, que eu fiquei escrevendo até tarde. Era esta carta que eu estou lhe mandando. Eu sempre o amei. Se eu errei em alguma coisa, perdoe-me. Mas eu amei infinitamente melhor. Eu o amo. Anteontem, quando você me falou que ia separar-se, queria o divórcio, eu andava com algumas dores no baixo ventre e tinha ido ao ginecologista. E então, depois dos exames e de um estudo radiológico, ele chegou a ser cruel. Por que a senhora esperou tanto? Mas eu não sinto nada, lhe respondi. Mas a senhora está com um câncer no colo do útero, um câncer inoperável. Mesmo que eu faça uma cirurgia gigantesca, uma histerectomia, é tarde. O câncer, como um polvo, já colocou os tentáculos em volta. Ele disse: doutor, quanto tempo o senhor acha que eu tenho de vida? Senhora, tenho que ser franco, no máximo 1 mês. Por isso que eu lhe pedi para que você me carregasse por 1 mês. Somente por isso. E sabe por que eu agi assim? Porque você, pedindo divórcio, se eu lhe desse o divórcio, depois de morresse do câncer, você ia pensar que você é responsável. Eu amo tanto que não queria que você ficasse amargurado, supondo que a sua notícia e o seu comportamento haviam destruído a minha vida. Não queria que meu filho, seu filho, ficasse com rancor de você. Então ele pediu 1 mês. E tenho certeza que antes de completar 1 mês, eu estarei lhe dizendo adeus. Guarde no seu coração que eu sempre, sempre o amarei. Fiquei estarrecido.
Ela estava virada, os olhos estavam abertos. Havia tido uma parada cardíaca provocada pelo câncer, cujas dores insuportáveis ela resistiu para não me preocupar. Como me pôde amar tanto assim? E eu não valorizei. Tenho agora um remorso muito grande. Como é que eu pude? É claro, eu notei que ela estava cada dia pesando menos. E notei que o seu rosto estava muito fino. Mas como eu poderia imaginar que isso era resultado de um câncer? Ela não me disse nada, ela não se queixou, porque ela atribuiu que eu a não amava. Perdoe-me. Eu também sempre amei você. E agora, sepultei a minha mulher. Abracei meu filho, mas não lhe contei a tragédia dela e a minha tragédia. Seu Divaldo, ele me contou isso em Nova York, depois de uma conferência. O tradutor ajudou-me a compreender. Ele disse, por que eu estou contando isso ao senhor? Porque eu gostaria de dizer aos homens que todo matrimônio envelhece. Todo relacionamento, como vinho, amadurece. Cuidado para não avinagrar. O senhor que viaja, o senhor que visita muitos casais, que ouve muitas confissões, eu queria lhe pedir que, evocando, o que eu posso fazer? Eu não a posso trazer do túmulo para dizer-lhe que a amo. Infelizmente, eu sou materialista. Eu me reabilito, salvando outras mulheres dos maridos que também a amam e que são roubados pela libido da licenciosidade que graça na sociedade. O senhor me promete. Eu então disse para ele, eu prometo que nas temporadas que eu farei em algumas cidades, principalmente nas grandes cidades, onde as facilidades de conduta moral são muito grandes, eu contarei a sua história, omitindo, obviamente, alguns detalhes. Ele disse-me, eu pretendo escrever isso. Já vi o Facebook, no Facebook. E desde então, aqui ou ali, em alguma cidade, de alguma pessoa que me esteja ouvindo, lembre-se que eu contei essa história com mais ou menos detalhes de acordo com o meu emocional do momento. A família, o que é a família? É o conjunto de pessoas. A palavra família vem do latim famulus, servos. Até hoje usamos os meus fâmulos, os meus empregados, os meus servidores. Mas no latim antigo, famulus eram todos aqueles que se agregavam ao clã. Os empregados, os escravos, constituíam um clã. E este clã, em razão de ser famulus, passou a ser família. A família é a composição, diz o dicionário, de indivíduos que formam um grupo. Esse grupo é também dito grupo familiar ou grupo familiar, como se queira, e é constituído por aqueles que estão à nossa volta. Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, na questão 703, e dela a 704 a 705, teve a oportunidade de estudar os laços de família. E com toda a perspicácia na questão 775, ele perguntou aos espíritos o que aconteceria caso se afrouxassem os laços de família. E os benfeitores da humanidade responderam em poucas palavras:
a recrudescência do egoísmo. A família é o núcleo de almas que trabalham em benefício das arestas dos sentimentos para a formação do caráter e a evolução do espírito na direção das estrelas. Allan Kardec, ainda estudando a questão da família, refere-se que existem dois tipos de famílias. A família consanguínea, aquela família, como se diz vulgarmente, a família do sangue, a família biológica, é esta através de cujo relacionamento nós temos o clã, aqueles que levam a nossa hereditariedade. E a família espiritual, aqueles laços de almas que estão espalhados pelo mundo, ontem, quiçá, pertenceram ao nosso clã e hoje estão distantes. Mas também muitos daqueles a quem ofendemos, a quem magoamos, vêm junto para limarmos as arestas, para podermos modificar as anfractuosidades do sentimento e formamos o grupo familiar, que nos pode levar à evolução. Por isso que os laços de família são muito fortes. Na questão 773, Allan Kardec perguntou por que entre os animais, os laços de família biológica, quando chega o momento em que a mãe percebe que o filho está em condições de viver por conta própria, abandona-o, deixa-o, e mostrou que é para se constituir na própria fauna, na vida animal, um outro núcleo de família. E muitas vezes esses indivíduos vão coabitar com seus parentes, com seus irmãos, mas nunca com a mãe ou com o pai. Há qualquer coisa da divindade que vão criar certos impedimentos de atração dentro da mesma consanguinidade. E isso foi transferido mais tarde, através dos estudos da embriogenia, da genética, para evitar a comunhão de membros da mesma família quando se consorciam. Daí se tem tido muito cuidado para os casamentos, que no passado faziam parte das leis. Entre os egípcios, os irmãos casavam-se, principalmente os faraós, as faraonas. Cleópatra era casada com seu irmão, que ela mandou matar depois que conheceu Júlio César e passou a ser já a faraona que dirigia todo o Egito. Em determinadas cortes da Europa e núcleos da Ásia, existem os casamentos familiares entre os hindus, entre os árabes e entre outros povos. Embora no Ocidente, que procurou desenvolver mais o intelecto e na genética mais a ciência, os do Oriente são mais dirigidos pelas leis da religião, se tem procurado evitar, por exemplo, o casamento de familiares. Vejamos o caso dos samaritanos. Desde quando os samaritanos foram isolados da Judeia, que eles somente se consorciavam dentro do mesmo clã e foram degenerando. Não faz muito, eu tive a ocasião de ler no século passado, nos últimos anos, que eles no mundo não chegavam talvez a 600. E muitas vezes as deformidades genéticas acontecem nos meios da consanguinidade, quando um tio e um sobrinho casam-se, uma sobrinha e um tio, quando primos se consorciam. Não quero dizer que seja fatal, mas ocorrem degenerescências através da união do mesmo sangue, do mesmo plasma, curiosamente, da mesma formação hereditária. Então, Allan Kardec fala dos laços de família espiritual. Por que gostamos de alguém que vemos pela primeira vez e temos a sensação que a psicologia chama de déjà vu, em língua francesa, o já visto? Alguém nos vai narrar qualquer história e dizendo assim, curioso, eu tenho a impressão que conheço essa história. O déjà raconté. Então, nós percebemos que a psicologia, há mais de 50 anos, criou denominações próprias na língua francesa
para poder explicar o que nós espíritas denominamos reencontros reencarnacionistas. Também o oposto. Nós olhamos para alguém e temos uma profunda antipatia. E esse alguém vem para o nosso grupo familiar e nós continuamos com a ojeriza, com a revolta e os laços de família. Existem, nesta situação, filhas que não gostam das mães ou dos pais e vice-versa, por uma questão reencarnacionista. Gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que os laços de família, os biológicos, são resultado dos laços de família espiritual. Nós cometemos crimes hediondos e muitas vezes a vítima vem dos nossos braços como filho para poder manter a vinculação afetiva. Outras vezes, o ser amado que foi abandonado, que foi traído, ou que foi desejado e não recebeu afetividade, vem dos braços do ser querido para receber os beijos e os ósculos da ternura, já que os não conseguiu, da sensibilidade amorosa profunda. Então a família é um dos patrimônios da sociedade, que a modificação sociológica, ética dos anos 50 do século passado para cá, foram lentamente esses laços dissolvidos. O fascinante das narrações espíritas é constatarmos, através de fatos, o poder da reencarnação, especialmente nos laços de família. Também numa conferência, eu narrei uma história da minha própria família. Eu sou o 13º filho, como tem sido exposto nas comunicações gráficas, orais, etc. E Deus me deu a bênção de muitos irmãos. Minha mãe teve 12 partos normais, 13 comigo e 3 abortos naturais. Portanto, nós éramos em casa, não uma família, era um laboratório familiar, porque cada qual com seu temperamento. E Deus me permitiu essa honra de aprender, nos laços da família biológica, a grandeza dos laços da família universal. Hoje, eu sou o único daqueles 13 filhos que se encontra reencarnado. E alguém me perguntou, e você como passa? Eu digo, muito bem, porque eu tenho uma família espiritual. Deus me permitiu a honra de ter filhos pelo coração, amigos, irmãos, e de quando era muito jovem, ter encontrado senhoras e senhores que me diziam, Divaldo, você é como se fosse meu filho. Hoje digo eu àqueles a quem amo, eu gostaria de ter um filho como você. Deus me deu também esta família imensa da Mansão do Caminho, mais de 670 filhos adotivos, alguns com um sentimento de amor melhor do que muitos filhos biológicos. Portanto, se você tem dúvida em adotar, em recolher uma criança que lhe chega aos braços, não pense muito. E jamais aborte. Por causa das propostas temerárias da vaidade humana, não mate, ame, porque nunca você saberá como são seus dias no futuro. E isso até do ponto de vista utilitarista. E pode ser ele, esse que ia você matar, que lhe dê as mãos amigas e protetoras, como aconteceu comigo. Minha mãe, quando estava com 2, 3 meses, foi ao médico da época. Havia na cidade de Feira de Santana apenas um médico clínico. Eu me refiro ao ano de 1926. Eu nasci em 27. E ele examinou-a, ela era magrinha, baixa. Ele disse, a senhora não vai aguentar este filho, dona Ana. A senhora já teve 17 partos com os 3 abortos naturais. A senhora não vai aguentar e vai morrer, deixando 14 órfãos. Ela sorriu e disse, olha, doutor, eu tenho que suportar se Deus me deu. Ele é filho de Deus a quem Deus ofereceu a oportunidade. Eu não matarei, mas a senhora vai morrer. Deus é quem sabe. Então eu morro, mas eu salvarei meu filho. Esse filho era eu. Imaginem.
Aos 92 anos, estou aqui, eu vivo forte. E minha mãezinha desencarnou aos 86. Meu pai aos 86. Então, eu pulei os 86. Estou com 92, quase às portas dos 93. Mas na nossa família, com todos os nossos irmãos, eu aprendi ao vivo as leis da reencarnação. Porque cada um de nós, apesar da hereditariedade ser a mesma, meu pai, minha mãe, éramos tão diferentes como o dedo mínimo ao polegar. Mas havia uma harmonia. A diferença dos dedos é proposital da lei. Para nos ajudar, quando vamos ajudar, notem que nós formamos uma harmonia. Se os dedos fossem assim, na hora que fechasse, eles ficariam irregulares. Então, naquela diferença, havia uma harmonia muito grande. E minha mãe era o anjo que trabalhava todos nós. Certo dia, acompanhando a trajetória da minha família, a minha irmã, a última das minhas irmãs, disse-me, ela me queria muito bem. Era um temperamento especial, uma alma muito sofrida, muito atormentada por adversários do passado, mas muito generosa. A minha irmã me disse assim, seu pai está vindo aí. Eu digo, como seu pai? Seu pai. Eu disse, mas não é seu pai? Não. Ele é seu pai. Eu notava que havia uma diferença muito grande, é claro. Eu sabia que havia uma inimizade entre minha irmã e meu pai, ou entre meu pai e minha irmã. Estranhava aquilo, mas nunca conversamos. Era tema proibido, minha mãe jamais demonstrou perceber isso. Eu disse, mas como? Ela disse, pois é, ele não é meu pai. Ele disse, você é minha irmã? Então você está me dizendo que mãe adulterou. Não, você não compreendeu. Eu nasci dele, mas não sou filha dele. Eu digo, sim, é filha do acaso. E então rimos. Ele disse, eu sinto este monstro a 500 metros de distância. Pode chegar na porta que ele está chegando. De fato. Não passaram 5 minutos, meu pai chegou. Eu fiquei espantado, porque eu não observava. Eu observava que havia um ressentimento entre eles. Mais tarde, certo dia, nós morávamos num bairro aqui em Salvador, e eu tinha que vir ao trabalho, na Cidade Alta. E meu pai pegou o ônibus comigo. Eu me sentei ao lado da janela, e ele no lado do corredor, porque ia saltar antes de mim. De repente, ele se virou para mim abruptamente e disse, Di, meu filho, meu pai me queria muito bem, a todos os filhos. Sua irmã me odeia, não é? Eu tomei um choque. Imaginem. E eu sorri para ele e disse assim, pai, ela me odeia, não odeia? Eu disse, odeia, sim, senhor. Se ela pudesse, ela me matava, não matava? Eu digo, matava, sim, senhor. Mas enquanto eu estava falando para ele, no ônibus, eu tive uma visão psíquica impressionante. Eu vi o passado de meu pai. Eu vi a cidade de Argel. Há 2 anos eu visitei Argel. Eu vi a cidade de Argel. Eu vi o Cabash, que é uma região. E vi um homem e uma mulher numa cena muito terrível, numa cena vulgar de um prostíbulo, suponham. E uma terceira pessoa, que era uma outra mulher. Mas eu consegui identificar meu pai, minha irmã e minha mãe. Então eu voltei a ser normal. Ele disse, o que é que você tem que ficou pálido? Eu disse, pai, uma notícia dessa é sempre desagradável. Mas eu não disse ao meu pai, em absoluto. Passaram-se os anos. Eu conversava muito com ela. Fazia o evangelho no lar, mas ela não conseguia. Era um tormento para ela, seu sofrimento era terrível. As suas cólicas mensais eram muito dolorosas. Ela ficava prostrada no antes, no depois. Me inspirava uma compaixão, porque eu via um espírito terrível que se nutria do seu plasma sexual. Eu lhe aplicava passes, mas não lhe dizia. Pedia somente que orasse
e ela não conseguia olhar o meu pai. Ela dormia no primeiro quarto em nossa casa. Nós tínhamos todo o cuidado com ela. Meus pais no segundo quarto, Nilson e eu no terceiro quarto. Sempre assim. Depois que eu me mudei para a Mansão do Caminho, arrumamos uma casa menor para eles que ficaram na cidade. Por fim, eu convidei meu pai para vir morar comigo aqui na Mansão do Caminho, porque ela o tratava com muita hostilidade e minha mãe ficava crucificada entre os dois. Um dia minha mãe disse assim, chorando, meu filho, leve seu pai lá para o sítio, que era a Mansão do Caminho. Eu arranjei uma desculpa e disse, pai, eu preciso muito do senhor, da sua experiência com a meninada, os meninos não têm um avô e tal. Ele veio morar comigo. Quando ele estava para desencarnar, e eu percebi que ele ia partir naquela noite, os benfeitores informaram, eu fui buscar minha irmã. E disse para ela e para minha mãe, pai está morrendo. E aí eu olhei bem para ela e disse assim, você não gostaria de fazer as pazes com ele? Ela disse, não, tio, eu não gostaria. Eu disse, você vai se arrepender tanto. Chega aquele momento do arrependimento, tarde demais. E vai transferir para outra reencarnação, o que um pouco de esforço poderia solucionar nesta. Aí eu usei um pouco de habilidade. Chantagens, você me ama, elas mais do que minha vida. Então, por mim, vá lá, ele está morrendo. É o mínimo que nós dois podemos fazer por ele. Minha mãe ficou em pé chorando. Era um anjo. Minha mãe conseguiu vir. Eu os trouxe e fomos direto ao quarto em que ele estava morrendo. No caminho ela disse, não me bote junto dele. Eu disse, não, pode ficar tranquila. Mas quando eu entrei no quarto, e minha mãe também, ele ainda reconheceu minha mãe, agradeceu o amor dela, um amor de 70 anos quase. Que magia! E então ela saiu chorando, ficou ali na porta, mas era uma mulher grandiosa. Eram lágrimas de ternura. Então disse à minha irmã, você não gostaria de dizer a ele que perdoasse você? Ou você dizer, eu perdoo você. Mas eu não vou chamar ele de pai. Eu disse, não pode não chamar nada. Você entra. Não me deixe sozinha com ele. Mas por quê? Porque eu tenho medo dele me matar. Naquela encarnação no Cabas, ele a houvera assassinado. E ela veio como filha. Mas a mágoa do homem que a explorou. Quantas vezes aqui na Terra ele se transforma no pai, tendo terrível conflito, muito bem estudado por Freud. O conflito da tragédia. O pai amar a filha, ou a filha amar o pai. Essa irresistível atração sexual por uma filhinha. Não estou justificando, estou explicando. Então, eu disse, não precisa dizer nome nenhum. Não me deixe sozinha com ele. Não, não deixarei. Mas por que isso? Porque ele pode matar, mas ele é que está morrendo. Não, não. Mas eu me lembro que ele me matou. Entramos os dois e ela se ajoelhou, se debruçou sobre a cama. E no momento em que ela pôs a mão sobre o tórax dele, ele, ofegante, abriu os olhos e disse, minha filha, perdoe-me. Perdoe-me. O que eu lhe fiz? Ele agora não saberia se foi nesta ou na reencarnação anterior. A memória do passado estava liberando os clichês arquivados no inconsciente individual, no perispírito. E então ele começou a chorar. Eu aí fui me afastando, porque ela foi ficando nervosa, agitada, eu me afastei um pouco. E então ela disse assim, meu pai, me perdoe, papai, me perdoe, e abraçou ele. Eu aí não aguentei. A cena espiritual dos laços de família, dos laços espirituais e dos laços da família biológica.
Então ela o abraçou demoradamente. E ele morreu. Naquele momento, exalou o último suspiro. E ela começou a autopunir-se. Eu digo, calma, está tudo bem, está tudo em paz. Seu antigo amante, o amante, é agora seu pai. Mas graças a essa atitude é seu irmão, como eu sou seu irmão. Nós nos queremos tanto bem, mas não é de hoje. Nós temos um passado muito longo. Um dia com calma eu lhe contarei. Até aí eu não tinha contado, para não reavivar as imagens perturbadoras. Passaram-se os meses. Minha irmã tinha um namorado. E ele propôs se consorciasse com ela. Curiosamente, depois da morte de meu pai, ela ficou somente com minha mãe. Pediu-me para vir morar na Mansão do Caminho. Eu disse, olha, você é minha irmã carnal, mas lá na mansão você é tia dos meninos. Eu não vou lhe dar nenhum destaque, porque eu tenho que atender a todas as tias, e você vai ser tia em igualdade de condições. Tenha muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas interferem. Uma tia pode lhe falar alguma coisa para me falar, não seja intermediária, porque eu não vou aceitar, eu não posso. Você me conhece. E ela me disse, você me conhece. Eu nunca permitirei que nenhuma tia me use. E vou tratá-las muito bem. E com o meu temperamento, que era muito difícil, com alguma distância. Que bênção é essa doutrina espírita. Eu lhe conversei imensamente. Ela veio morar aqui. Eu trabalhava no IPASE, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. Consegui um grande empréstimo na carteira imobiliária e com esse dinheiro eu construí 2 casinhas geminadas. Uma para ela e minha mãe. E como eu não tenho muito tempo, estando aqui às 17 horas, eu me sentava na varanda para conversar com as 2. E o namorado começou a vir. Então um dia ela me disse assim, Di, eu não nasci para me casar. Mas como não? Ela deveria estar com uns 30 anos. Eu disse, mas como não? Está tarde demais. Se não vai casar e não vai procriar. Ela disse, mas eu amo tanto a este homem que eu vou desmanchar o nosso noivado. Eu disse, mas você ama e vai desmanchar? Vou. Porque se nós nos casarmos, eu irei fazer da sua vida um inferno. Eu sou ciumenta, sou temperamental. E ele não me merece. Eu também não o mereço. São 2 aspectos. Você me ajuda, mas ajudar como? Eu vou dizer a ele hoje, e ele não vai aceitar. Então você me ajuda? Eu digo, ajudo. Eu conheci a minha irmã. Conheço-lhe a alma querida. Ele veio, como de sempre, sentou-se na varanda, eu também fui, e ele falou com ele. Ele teve um choque tremendo, porque a amava muito. E ela disse, eu estou fazendo isto por amor. Vamos ser amigos. Eu liberto você para se casar com uma mulher que não creio que nenhuma vá amá-lo tanto, mas que ele trate melhor do que eu lhe tratarei se me casar com você. Ele me olhou, eu digo, é verdade. Eu conheço minha irmã. Ele, mas Divaldo, eu digo, eu só estou dizendo que se você realmente se casar com ela, vai sofrer um pouco. Porque até a mim, em determinados períodos, ela hostiliza. E hostiliza de uma forma... Você sabe como as mulheres são. Brinquei, mas ela ficava possessa. E me agredia-nos a todos. Minha mãe também. Depois voltava ao normal. Era uma doente obsidiada. A lei é muito severa com todos nós. Foi uma dificuldade. E ele se convenceu. E ela me disse, Di, eu quero um trabalho aqui na mansão. Ela costurava muito bem. Todos os vestidos de minha mãe e minhas camisas sob medida, ela os fazia. Com uma alegria imensa. Comprei a máquina elétrica que ela pediu e ela passou 20 anos da sua vida aqui na mansão. Ela nunca foi à porta da rua, ao portão. Também nunca foi me ouvir uma palestra aqui mesmo em nossa propriedade.
Também nunca insisti. Eu dizia, olha, eu falar um tema hoje muito bonito. Ah, depois você me conta. Depois que eu vinha para casa, no dia seguinte eu contava a ela e a minha mãe. Pois bem, ela foi ser costureira da creche. Nós tínhamos nesse tempo a média de 100, 120 crianças. Ela costurava para todas. Ela disse à diretora da creche, a professora Clésia Mesquita, eu tomo conta das roupas dos meninos. E viveu para isto. Ela teve um derrame cerebral e, ao desencarnar, estava no seu quarto, tudo em ordem. Ela transformou o segundo quarto da casinha no seu quarto de costuras. A sua vida cantava. Alegre, mudou de temperamento. Ficou mais generosa. Para poder animá-la, pela manhã, eu não tomava o café aqui na Casa Grande. Ia tomar com Nilson café na casa dela. E levava 2 crianças para ir facilitando o intercâmbio. Família. A família espiritual. Ela desencarnou. E na hora da sua desencarnação, teve muita dificuldade em falar. Ela me olhou nos estertores e perguntou assim, Di, você me ama? Ele disse, o que é que você acha? Ela tentou rir, porque ficou com a marca do derrame cerebral. Desencarnou suavemente. E eu vi a minha mãe chegar, luminosa, como uma pequena estrela, e dizer assim, Bete, minha filha, você já atravessou a porta estreita. Era a notícia de Jesus, a porta larga do prazer e a porta estreita do sacrifício, da redenção. Essas 2 portas do nosso caminho. Então a doutrina espírita é este bálsamo que Deus nos ofereceu. E agora nós recebemos esse vírus perverso que está voltando a unir as famílias que foram desagregadas. Desde o fim do século XX, que as famílias se desestruturaram. Nós ficamos muito distantes dos nossos filhos. Por deveres, eu compreendo. A tecnologia, as despesas, a necessidade de mais conforto. O marido trabalha para um lado, a mulher para o outro. Os filhos são educados pelas amas eletrônicas ou pelos encontros de cansaço. Eu me lembro de uma história muito curiosa em que o filho perguntou assim ao pai, papai, o meninozinho tinha 10 anos, quanto você ganha por mês? Que bobagem, meu filho. Por que você quer saber? Ah, papai, eu quero saber. Aí o pai disse, X. Eu disse, deu uma risada. Quanto é que dá por dia, papai? O pai disse, era só o que me faltava. Papai, se você ganha tanto por mês, quanto é que você ganha por dia? O pai disse, Y. Eu disse, meu Deus, papai, e quanto é que você ganha por hora? Mas que loucura. Eu queria saber. Ele disse, Z. Quer dizer, 1 minuto da sua vida custa quanto? O pai riu e disse, por minuto eu ganho X. Aí o menino ficou muito sério, pegou o mealheiro, do tempo do mealheiro, o cofrezinho, quebrou, era de barro, e disse, papai, eu quero comprar 10 minutos do seu tempo para poder conversar com você. Está bem? Aí o pai ficou arrasado, porque o filho lhe pediu, comprando 10 minutos, porque a missão dele era ganhar dinheiro para educar o filho, não era educar o filho para quando não tivesse dinheiro. Nós passamos ao dinheiro um valor que em verdade não tem. Aí está o vírus. O príncipe Charles da Inglaterra. E quantos outros? Uma amiga minha perguntou ao Gari, uma mulher da sua rua, diga-me uma coisa, aqui algum dos garis já pegou vírus? Ela disse, não, senhora, mas o príncipe da Inglaterra pegou vírus. Então, o dinheiro, o poder, tem muito valor, mas tem um significado restrito. O importante na nossa vida não é ter coisas, é ser iluminado.
deixar que verta do alto a claridade divina da paz, da tranquilidade. Então, o que é a educação, a ética, os valores pedagógicos e sociais não conseguiram reconstruir a família, o coronavírus está conseguindo trazer para casa. O coronavírus, aliás, está conseguindo trazer para casa pais que estão cansados de conviver com os filhos. Alguns me escrevem, não sei o que é que eu faço. Já li o que pude, já olhei a televisão, os meninos acabam comigo. Eu disse alguns, porque não foram educados. Aproveite para os educar agora, para conviver. E um amigo muito querido me disse, os filhos têm alguma dificuldade na escola. E estão dizendo, tomara que não acabe nunca esse negócio. Nós queremos conviver com você, papai e mamãe. São dois indivíduos de curso superior universitário. E ficaram deslumbrados com essa espontaneidade dos filhos. Muitas crianças estão correndo na rua, porque se trata de um condomínio de luxo, sem perigos aparentes. Mas os filhos preferem ficar em casa. Quando o pai diz, você vai brincar um pouco na rua? Ele diz, não, vamos contar histórias dentro de casa. A família é a célula básica da sociedade. É na família que se constrói a humanidade. Então, nós que voltamos para casa agora, por impositivo terapêutico preventivo, procuremos aproveitar estes dias da família. São um pouquinho difíceis, a gente se sente enjaulado, mas preencha de pensamentos, preencha de boa leitura, preencha de boa televisão. Quantos filmes maravilhosos nos veículos da televisão. Selecionemos-los. Vai depender do nosso caráter, aquilo que gostaríamos de ver. Mas seria bom selecionarmos aqueles que nos edificam, aqueles que dão educação às nossas crianças, peças de teatro, literatura, fazer pequenos teatros, declamação, conversar, fazer esse grupo familiar no seu idealismo, numa conjuntura grandiosa. Graças a Deus, a família está sendo reconstruída para a sociedade do futuro. E graças a esses vínculos da família biológica, nós iremos ser solidários na família universal, a família espiritual, conforme falou Allan Kardec. Gostaríamos de agradecer às amigas e aos amigos que chegaram até aqui conosco e lembrar que na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, o nosso querido Juan Danilo estará abordando um tema em espanhol para a grande comunidade hispana. E na outra segunda serei eu. E nós nos voltaremos a ver a qualquer momento, a qualquer hora. Bênçãos para você, para a sua família. E se por acaso você não tiver neste momento uma família biológica, lembre-se da família universal, da família espiritual. Ame, ore e não saia de casa. Pelo menos enquanto durar esse período de quarentena. Muito obrigado.